Existe um momento na história em que os homens mais ricos do mundo param de falar e começam a mover dinheiro. Não anunciam, não avisam, não explicam, apenas agem. E meses depois, o planeta descobre o motivo. Em 2025, esse momento chegou novamente. E ele vem da China. Não das manchetes, não das redes sociais, não dos relatórios de bancos americanos, mas dos bastidores mais silenciosos e mais perigosos do sistema financeiro global. Entre julho e setembro de 2025, bilionários chineses e seus family offices venderam 47,2 bilhões de dólares líquidos em ações americanas, a maior fuga trimestral desde que os dados começaram a ser registrados em 1998. O detalhe que deveria deixar qualquer investidor com a mão gelada: cada dólar vendido em ações foi convertido em ouro físico, barras, moedas e cofres privados. Não em propriedades, não em títulos, não em cripto. Ouro, exatamente 47,2 bilhões de dólares. Um para um. Um movimento impecável, preciso e completamente silencioso. E isso só aconteceu uma única vez antes na história recente, entre 2006 e 2007. Naquele período, eles venderam o equivalente ajustado de 45 bilhões de dólares em ações dos Estados Unidos. E meses depois, o mundo assistiu à implosão da Bear Stearns, ao colapso da Lehman Brothers e ao S&P 500 despencando 57% entre 2007 e 2009, destruindo 8 trilhões de dólares em riqueza americana. A pergunta que deveria queimar na sua mente agora é simples: por que esse padrão está reaparecendo? O que os bilionários chineses estão vendo e por que só eles parecem saber disso antes de todo mundo? A resposta começa em um ponto que ninguém ousa admitir. Esses investidores têm uma vantagem informacional que o Ocidente não tem. E isso não é teoria da conspiração. Isso é simplesmente como o sistema funciona. Pony Ma, Jack Ma, Wang Yanlin e centenas de outros ultra-ricos chineses não dependem de relatórios trimestrais para entender o mercado americano. Eles são donos das fábricas que produzem para Apple, Nvidia, Amazon, Microsoft. Quando as encomendas de servidores de IA caem e caíram 22% no terceiro trimestre de 2025, a primeira queda desde 2022, eles são os primeiros a perceber. Eles veem os dados de produção meses antes de aparecerem nos balanços americanos. Quando a economia real respira diferente, eles escutam o som antes que o Ocidente sinta o vento. Não é só isso. Em 2007, bancos chineses eram contrapartes em derivativos tóxicos dos bancos americanos. Eles viram um colapso por dentro, antes de qualquer previsão pública. Hoje, os mesmos bancos relatam sinais de fragilidade estrutural na dívida pública e privada dos Estados Unidos. E existe um terceiro elemento ainda mais forte: a inteligência estatal chinesa. Eles têm acesso a dados de comércio global, fluxos de capital, satélites e projeções estratégicas que nenhum investidor ocidental comum jamais verá. Eles não estão apostando, eles estão reagindo a informações reais. E agora, em 2025 e 2026, essas três fontes de inteligência convergem para um alerta claro: 4 riscos sistêmicos estão se aproximando ao mesmo tempo. E nunca na história moderna esses riscos surgiram em sincronia. O primeiro é o estouro da bolha de IA. Por quase 3 anos, empresas americanas investiram de forma frenética em hardware, chips e servidores. A promessa era simples: a IA elevaria tudo: as margens, as receitas, a produtividade. Mas no terceiro trimestre de 2025, a primeira rachadura apareceu. Os pedidos começaram a cair. Não 2%, não 5%. Caíram 22%. E quando uma revolução tecnológica desacelera, o mercado demora para entender. Mas quem fabrica os motores dessa revolução percebe antes de todo mundo. O segundo risco é ainda maior. A dívida pública americana atingiu 35,7 trilhões de dólares. A relação dívida-PIB passou de 130%, números que se aproximam do Japão pré-estagnação, mas sem o benefício de uma economia fechada e disciplinada. Diferente do Japão, os Estados Unidos dependem do mundo inteiro para financiar seus déficits, e essa dependência está começando a tremer. Quanto maior a dívida, maior o risco. Quanto maior o risco, maior o custo. E quando o custo sobe, o colapso se aproxima mais rápido do que qualquer modelo consegue prever. O terceiro risco é político: confisco de ativos estrangeiros. Os Estados Unidos já congelaram 300 bilhões de dólares russos e, de forma cada vez mais explícita, ameaçam fazer o mesmo com ativos chineses em caso de conflito geopolítico. Para um investidor bilionário,
O maior perigo não é a volatilidade, é a incerteza jurídica. E de todas as classes de ativos possíveis, o ouro físico, em jurisdições neutras como Singapura e Suíça, é o único que não pode ser congelado com um clique. O quarto risco é silencioso, mas constante: o declínio do dólar como reserva mundial. De 62% das reservas globais em 2020 para 58% em 2025. Uma queda pequena? Não. Quando se fala da moeda dominante do planeta, os BRICS aceleram alternativas, o volume de comércio em moedas locais aumenta e bancos centrais compram ouro no maior ritmo desde 2022. 337 toneladas só no terceiro trimestre de 2025. Esses 4 riscos formam uma tempestade perfeita. E para quem entende a história das crises, a tempestade nunca começa pelo barulho, começa pelo silêncio dos insiders. Começa quando o smart money se movimenta devagar, sem chamar atenção, antes que o resto do mundo perceba que o chão está rachando. E por que ouro? Por que não imóveis, tecnologia, crédito privado, hedge funds, energia ou cripto? Porque em momentos de ruptura sistêmica, só um ativo tem 3 características impossíveis de replicar: não tem risco de contraparte, não pode ser congelado por governos e mantém poder de compra em qualquer colapso monetário. Não importa se o império é romano, britânico, soviético ou americano, o ouro atravessa todos. Ele não sobe porque fica famoso, ele sobe porque o sistema cai. Mas existe um padrão ainda mais importante. Toda grande fuga de capitais segue 3 ondas. Estamos apenas na primeira. A onda 1 é onde estamos agora. A elite global se movendo no escuro, sem divulgar nada, sem acionar alarmes. Essa fase sempre recompensa quem age cedo. A onda 2 chega quando fundos institucionais começam a rebalancear posições, quando ninguém mais consegue negar os problemas, mas ainda há quem tente justificar. E a onda 3, essa é a fase do pânico, a fase em que o varejo vende no fundo, compra caro e pergunta: como ninguém viu isso? Essa fase costuma transformar correções em colapsos. A história mostra isso com precisão assustadora. Jesse Livermore saiu do mercado antes de 1929. Julian Robertson entendeu o fim da bolha da internet em 2000. Investidores chineses saíram antes de 2007. Michael Burry antecipou 2008. Eles nunca se preocuparam em convencer o público. Eles apenas se movimentaram. E os sinais de 2025 mostram que a elite chinesa está repetindo o mesmo movimento, só que agora em escala maior. O mundo atravessa uma janela de 3 a 9 meses, onde decisões financeiras são literalmente decisões de sobrevivência de patrimônio. Reduzir exposição a ações americanas, especialmente tecnologia e IA, aumentar caixa, fortalecer posições em ouro físico e ETFs, alocados de 15% a 25%, tudo isso não é mais uma recomendação teórica, é um espelho da história, um reflexo do que os movimentos silenciosos dos bilionários revelam. Você não precisa adivinhar o futuro, você só precisa observar quem já viu ele antes de você. Os bilionários chineses não estão fugindo de Wall Street porque são pessimistas, estão fugindo porque sabem algo que ainda não apareceu nas manchetes. E quando essa informação finalmente chegar ao público, será tarde demais para agir na onda 1. O colapso ainda não começou, mas o prelúdio dele está acontecendo agora, em silêncio, diante de todos. A pergunta é simples: você vai esperar a onda 3 para perceber ou vai se posicionar enquanto o movimento ainda é invisível? Se você entendeu a mensagem, compartilhe este alerta com alguém que ainda está preso na ilusão da estabilidade, porque toda crise começa quando poucos entendem e muitos ignoram. Mas toda crise também termina com uma escolha: os que ouviram o silêncio e os que só acordaram com o estrondo.